Pedro, eu, o Sayon, o Caio e a Lela que estão na outra sala e o LG, que é esse aqui. Nós somos os membros do comitê JC. O que é o programa Junior Counselor? No caso, o JC ele viaja para um programa que é o Village, que é para crianças de 11 anos. Como eu disse antes, o Village ele tem as características do Village, ou seja, ele tem 4 semanas no caso de internacional e 2 semanas, quer dizer, 15 dias no caso de nacional. Tem aproximadamente 5 staffs, de 10 a 12 delegações, sendo que cada delegação 2 meninos de 11 anos e um líder. E esse último integrante do Village seria o JC, que é o programa do qual nós estamos falando. Posição, isso. Em geral, são 3 meninos e 3 meninas por acampamento também, sendo que 2 são do chapter local. O JC, como eu disse, ele é um jovem de 16 e 17 anos, e um pouco diferente do que o Yusmin faz, ele assume aqui uma posição de liderança. Então, além dele ser responsável por ele mesmo, ele é sim responsável por outros jovens dentro de um acampamento. Evidentemente que ele não tem o mesmo nível de responsabilidade de um líder, mas ele tem sim responsabilidade sobre o acampamento. Ele viaja sozinho, muitas coisas são muito semelhantes. Ele viaja sozinho, então ele é completamente responsável por tudo a parte do trânsito, exceto quando ele chega lá. Se ele chegar até 3 dias antes ou após o programa, o chapter local é responsável pela recepção ou entrega desse jovem. A ideia do JC no Village é justamente, quem conhece o sabe, tem uma parte que fala no livro, fala Bridge Across the Years, quer dizer, uma ponte entre as idades. Por quê? Porque o participante do Village tem 11 anos e o líder do Village tem 21. Então existe um gap aí de uma década, pelo menos. O JC serve para dar uma espécie de amortecida nisso. Ele é um participante que, ao mesmo tempo, ele se relaciona bem com os líderes e muitas vezes muito bem com as crianças. E novamente, ele também tem algumas características de líder, por exemplo, a de ser role model para as crianças. Tudo que o JC faz é uma coisa que deveria ser feito e ele, evidentemente, não deveria fazer coisas que não deveriam ser feitas. Como vocês podem ver, alguns participantes estão com essa camiseta, porque o JC é chamado de super-herói do acampamento, porque ele tem uma participação muito importante no sentido de, como eu disse, a ponte entre as idades. Os JCs muitas vezes são amados pelas crianças, muitos jovens que querem ser JCs tornam-se JCs por terem se inspirado nos JCs de quando fizeram o Village, uma coisa muito curiosa. E além de ajudar na participação das planejamentos de atividades, como os líderes no Village muitas vezes muito mais ocupados com planejamento, os staff não estão planejados com questões práticas, os JCs vão estar assim, com um foco bem forte sobre as crianças também. Evidentemente que eles não servem só para isso, mas é uma das características bem fortes do JC. A frase que vem aí do Homem-Aranha, que novamente, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então o JC ele tem uma capacidade de influência enorme sobre as crianças. Criança no acampamento, seja de vila, seja qualquer outro, tem uma característica que é de esponja. Qualquer coisa que ele faz, a criança absorve. Então, se o JC for uma personalidade que estiver parada, que for preguiçosa, a criança vai puxar isso para ele. Então, existe essa responsabilidade que paira sobre o JC, às vezes até mais do que sobre o líder, o tempo todo. Pelo fato de que ele é um role model, por ele ser um ícone com o qual a criança consegue se identificar por maior proximidade de idade. Eu já falei algumas dessas coisas. Ele tem que contribuir no planejamento e funcionamento das atividades, ou seja, eles planejam atividades junto com os líderes. Inclusive, algumas vezes eles planejam sozinhos. Tem uma coisa no Village que se chama de que eles planejam todas as atividades. Uma coisa importante é que o JC é o único que vai planejar atividades para crianças de 11 anos. Os outros programas do 16, 18, eles vão planejar atividades para a mesma idade, para aplicar pessoas iguais a ele. O JC tem essa saída de tipo, você tem que olhar para quem você está planejando. São crianças de 11 anos, já onde elas são, o que elas estão vivendo no Ainda é exatamente isso. A gente tem que ter essa sensibilidade no fato de tocar com uma idade que seja diferente da dele. E evidentemente que no programa internacional o fato da sensibilidade cultural lidar com crianças que são culturas muitas vezes completamente diferentes da nossa. Novamente, todas as responsabilidades que valem para o líder pré-acampamento valem para o JC. Preencher os documentos de viagem, entrar em contato com os staffs, compra de passagens aéreas. E aí tem as outras responsabilidades que são de dentro do acampamento.
Ajudar todas as crianças e nunca demonstrar preferência especial por alguma. As crianças têm muito disso, elas vão querer muitas vezes, como elas idolatram o JC, gostam muito deles, vão querer ir para cima. E o JC tem que saber achar o equilíbrio entre a possibilidade que ele dá e para ele ver se ele não está dando preferência para algumas crianças sobre as demais. Inclusive, muitas vezes as crianças mais tímidas, que são as que mais precisam do JC, às vezes para auxiliá-la, são justamente as que não vão procurá-lo, por serem tímidas. Novamente, ser um role model, não ter um papel autoritário, o JC não manda e desmanda ninguém, e ele é muito mais um amigo, e evidentemente com todas as características e responsabilidades que foram anteriormente citadas. E contribuir positivamente com todos os participantes, ou seja, não apenas com as crianças, mas também para o grupo de adultos. JC, não criar caso, não saber se integrar ao grupo de adultos de maneira madura, por mais que isso muitas vezes possa ser muito difícil para um jovem de 16 a 17 anos. Bom, ter 16 a 17 anos nesse programa, participar, são os critérios de seleção, tem que ter 16 a 17 anos no primeiro dia do programa, ele pode fazer 18 durante o programa, contanto que ele tenha 17 exatamente no primeiro dia do programa, e não pode ter 15 e fazer 16 ao longo do acampamento, tem que ter 16 exatamente no primeiro dia do acampamento. Participar de no mínimo 2 atividades. Um dos minicamps de Village, um acontece geralmente no segundo semestre, geralmente não, um acontece sempre no segundo semestre deste ano, e o outro no primeiro semestre do ano que vem. Os GCs podem escolher qual dos dois participarem. É inviável que eles participem de 2, pois existe uma demanda enorme de GCs, e nós do comitê temos que dividi-los e avaliá-los, então eles só participam de um. Participar de uma atividade, que será elaborada e organizada pelo comitê GC, também pelo minicamp 16-18, que não está aí, vou estar. Mas também participar do minicamp 16-18, todos. Enfim, mas esse ano nós teremos um minicamp 16-18, um minicamp Village e uma atividade. Engajamento nas atividades e nos planes, evidentemente que a mera participação não é suficiente, eles serão observados durante o acampamento para ver qual é a relação deles com os grupos de adultos, com o grupo de crianças. É muito interessante porque eles terão bem separado isso, né? Por exemplo, no minicamp 16-18, os comitês irão organizar e só os jovens de 16 a 18 anos participarão. Então ali eles vão estar tendo um pouco de experiência do que é um youth meeting, como nós como staff e eles planejam atividades. Já o JC ele tem a possibilidade de participar de um minicamp de Village, que é uma escala maior, mas um tempo muito menor, o que é um Village. Então ele vai ter as duas oportunidades para lidar com a autoridade sobre a própria pessoa e sobre crianças de 11 anos num grupo de adultos. Evidentemente, bom relacionamento com as crianças, JCs, líderes e staffs. Interesse pelos métodos e objetivos do CISV, isso é óbvio. Um jovem que não tenha um esquadrão com tudo que a organização acredita e, evidentemente, acabará não sendo um bom JC. Ter maturidade e, evidentemente, as restrições para o participante financeira ou geográfica. Então, por exemplo, este ano não estou lutando em condições financeiras, quero que meu filho viaje para o Brasil e não para Filipinas. Porque, evidentemente, a taxa do programa novamente é a mesma para nacional e internacional, mas o custo da passagem é substancialmente maior, isso sem tirar o fato de que os gastos pessoais deles serão uma corrência que é diferente da nossa, e no caso de dólar e euro. A anuidade vale a mesma, o JC, por ser o menor de idade, ele tem que estar dentro da anuidade de família, que são R$250 por ano, por família. O minicamp 16-18 é o mesmo preço, R$270. O minicamp de Village, que são R$280. O Village nacional custa R$2.170 e o internacional custa R$4.079. Novamente. Isso são baseados no ano 2016, certo? Isso. Mas assim, o ponto não varia independentemente para onde ele vá. O preço é exatamente o mesmo. E mais passagens e gastos pessoais, é aí que isso varia e que entra a restrição financeira ou geográfica. Essa? Perdão. Volta. Pode passar ou ainda alguém quer tirar foto dos valores? Bom, esses são os eventos que a gente já tem marcado para este ano. Haverá, novamente, do dia 23 ao 25 de setembro, o minicamp 16-18, que muito provavelmente vai valer para o seminário também, certo? Então, todos os jovens que vão ter 16 e 18 entre julho do ano que vem e janeiro de 2018 participarão deste minicamp. Um dos minicamps de Village, o primeiro é de 4 a 6 de outubro, mas haverá um outro minicamp de novembro? 4 a 6 de novembro,
Tá bom, 4 a 6 de outubro é... Ah, essa aqui. 4 a 6 de novembro, tá errado o slide. Isso. 4 a 6 de novembro, mas ainda haverá um outro minicamp de Village no início do semestre do ano que vem. Então, vocês terão que escolher entre este minicamp ou o outro para participar. E nós vamos alocar uma média de metade para os dois minicamps. E uma atividade planejada para o dia 8 de outubro de 2016. Desculpa, dúvidas sobre o programa de si?